Girassol, jornal e edição primeira da semana, com a preocupação ligada à segurança alimentar no mundo, situação de Angola no contexto geral e planos de resposta. Kina, boa noite. Boa noite, Simeão. Temos também outros assuntos para hoje que passam pelo caso das famílias que continuam ao relento e à espera de resposta das autoridades no Zango 3 e também na Engevia. Brigas escolares e soluções para contornar a evolução do fenómeno em Luanda. Cooperação Angola e China e o essencial sobre a audiência que o chefe de Estado concedeu hoje ao embaixador do gigante asiático. Semana de negociações, Brent volta a abrir abaixo do preço médio aprovado no Orçamento Geral do Estado. Início oficial do cacimbo e a chamada de atenção para o aumento das doenças do fórum respiratório. Olá, boa noite. Bem-vindos. Volta ao topo da atualidade a preocupação com a questão da segurança alimentar no mundo e as contas com a necessidade de aceleração dos programas que visam contornar a situação. Angola está entre os países apontados como os que podem futuramente registrar cenários de crise, se não apostar de forma séria na produção de alimentos. O relatório global sobre a crise alimentar de 2023 coloca Angola pelo quarto ano consecutivo entre os países onde a fome ainda é preocupante. O documento estima que em 2022, só na Huila, Cunene e Namibe, mais de 1 milhão de pessoas enfrentaram altas crises alimentares agudas. Em março deste ano, a Amnistia Internacional classificou a fome no sul do país como uma situação grave, afetando principalmente as crianças, e é aí onde a Unicef é chamada. É verdade que um tempo prolongado de seca e de insegurança faz com que haja uma dificuldade de aporte dietético das crianças e, através disto, temos uma ocorrência de desnutrição crónica, além da desnutrição aguda também que acontece. A situação da fome em Angola é considerada grande preocupação, não só em termos de magnitude, como de prevalência ou de gravidade, situação que contribui para a desnutrição crônica das crianças. O estudo feito em 2015 revela que 38% das crianças angolanas sofrem de desnutrição crônica. Claro que a desnutrição crônica não é só a questão relativa à dificuldade alimentar, portanto, ou acesso a outros serviços, como seja de saneamento, a questão também de serviços básicos de saúde, prevenção de doenças, faz com que haja esta percentagem de 38% de desnutrição crônica. E temos uma expectativa como Unicef de que o novo inquérito que vai acontecer, organizado pelo INE durante este ano, vai nos trazer uma informação concreta de qual é a situação da desnutrição em Angola. Todos os municípios analisados experimentaram altos níveis de insegurança alimentar aguda, como Kahama, Curoca e Umbanja, no Cunene, Gambos, na Huila, Bibala, Camucuyo, municípios do Tombua e Virei, no Namibe, tendo 65% a 80% das suas populações enfrentado a fase de crise alimentar ou acima disso. Por outro lado, é visível que a situação da fome é mundial, sendo agravada com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Assim sendo, o governo de Angola tem projetos em carteira para minimizar os efeitos da pobreza extrema e fortalecimento dos sistemas alimentares regionais, como é o caso da Reserva Estratégica Alimentar, o Programa Quenda e o Plano Agrão. Continuam ao relento e à espera de alguma resposta das autoridades às famílias que perderam as suas casas no Zango 3 e em Engevia. Falamos do caso das demolições ocorridas por alegada construção ilegal. Só no Zango, o número de famílias desabrigadas passa de 100.
A caminho de 6 meses ao relento, devido às demolições na Engevia, as famílias voltaram a ser fechadas dentro do quintalão. Depois da empresa de segurança privada Missona Limitada ter impedido a entrada da equipa de reportagem, as famílias afirmaram que a situação perdeu o controle. O caso até agora está assim, estavam a dizer que haviam de nos indemnizar, até agora não há resposta nenhuma boa. Mas disseram que a partir desta semana as máquinas vão vir para partir novamente daquele prédio onde nós estamos. Estamos vedados lá dentro. Cartar água, temos que pular o muro. Tem seguranças lá dentro armados. Com as crianças já não conseguem estudar. Desde dia 20 de dezembro que nos partiram as casas, até hoje não há nenhuma solução. Estou ouvindo o advogado para saber a respeito do processo. Ele me disse que o processo já saiu do despacho na Procuradoria da Justiça. Estamos esperando a decisão da Procuradoria da Justiça. Até hoje não falam nada. As obras aqui no Zango 3B continuam. E praticamente o espaço está vedado conforme mostram as imagens. E as famílias que estão aqui há mais de 2 meses pedem a intervenção urgente das autoridades para a resolução deste problema. Estamos sempre a sofrer aqui, chuva, calor, mosquito, frio, está a ver o tempo do frio. Não estamos a ver nada de melhor que está a melhorar aqui. Tem que vir com caminhões para tirar pessoas. Nós não vimos pessoas que vêm com caminhões aqui a carregar a população que estão aqui. Nós não vimos. Fomos à administração, lá na administração disseram que o caso agora já nem mais na administração, é no governo provincial. Porque eles não estão a fazer nada, não estão a resolver o nosso problema. E sobre o realojamento das famílias da Engevia e do Zango 3B, o administrador municipal de Viana disse o seguinte. Sua Excelência o Governador já deu nota numa entrevista aos vários órgãos de informação. Aquelas famílias que lá residiam e que estavam habitadas, nós colocamos à disposição casas no Luanda Limpa e as demais seguem conforme o processo está a andar. O caso da Engevia foi uma decisão que surgiu na base foi uma decisão do tribunal, as famílias estavam ali naquelas zonas de chapa e essas famílias também têm o seu tratamento devido. Não está agora a administração a haver uma atenção diferenciada, não, mas estão todos na mesma linha de atendimento. Dados da imprensa divulgados nos últimos anos indicam que o município de Viana é o que mais tem registrado problemas de terra e demolições. Assinala-se hoje o Dia Internacional da Família e trazemos por isso na reportagem a seguir o pensamento de algumas pessoas sobre o verdadeiro significado de família. Respostas a perguntas comuns no dia a dia, como é o caso do que é mais importante para se construir uma família coesa. Será o dinheiro ou nem por isso? A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação e cuidado dos filhos, bem como influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. Trazemos como exemplo a família da senhora Esperança Viana, de 70 anos, avó de 39 netos. Trata-se de uma família que sempre preservou os valores morais. Criei meus filhos com carinho, meus filhos não tinham assim muitos amigos. Escola, casa. Quando começaram a crescer mesmo assim, com essa educação, quando você chega na rua, mãe da outra, você lhe chama mãe, a avó do outro, você lhe chama avó, tia do outro, é tua tia. Educação na escola, porque a educação primeiro tem que partir nas nossas casas para ir agora na escola. Porque essa educação, quando você não educa os filhos, não espera que o professor é que vai me educar os filhos. Sendo filho, nós temos que ser lapidados pelos nossos progenitores. Aquelas situações, cada nosso comportamento, através do meio em si, começamos a ganhar outros hábitos e costumes. A família é a primeira sociedade que convivemos e que levamos por toda a vida. Sendo assim, é a base de formação para qualquer indivíduo. É no convívio familiar onde aprendemos a amar, a respeitar e a administrar conflitos. Para a analista e pedagoga Catiana Prata, é importante que as famílias cumpram o seu papel para que possamos ter uma sociedade saudável. E existem muitas famílias hoje com problemas emocionais muito fortes, situações de ciúmes, situações de inimizade, situações de falta de companheirismo, de cumplicidade, de falta de diálogo, de falta de sentar na mesa, porque a mesa na casa não é para enfeitar, a mesa em casa é para proporcionar o alimento físico e o alimento emocional.
onde cada integrante da família vai manifestar as suas preocupações e vai ser orientado. Aquela conversa que parece ser informal é de todo importante para conseguirmos coletar um conjunto de informações que vão nos ajudar a direcionar em bom porto a nossa família, porque enquanto fábrica não podemos pôr produtos tóxicos na sociedade. A analista disse também que as relações familiares harmônicas são de extrema importância para o bem-estar psicoemocional das crianças e adultos. Os pais hoje confiam a educação dos filhos às creches, às babás, às escolas e uns até às igrejas, mas são parceiros da família. Nós somos os primeiros responsáveis da nossa família, porque cada família tem uma doutrina, tem um princípio, tem uma cultura, uma crença a preservar. Quando eu entrego os meus filhos para ser educado por uma outra instituição, poderá haver nesse processo de socialização uma assimilação de contravalores, aqueles valores que eu assimilei, que eu acredito que são os mais corretos para incorporar aos meus filhos, para incorporar aos meus irmãos mais novos, para incorporar a todas aquelas pessoas que fazem parte do meu agregado familiar, deve ser eu mesma a transmitir. E as outras instituições vão me ajudar a consolidar esses valores. E a cidade de Lubango, na Huila, é palco do Conselho Consultivo do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. No encontro estão em debate vários assuntos ligados à situação atual das famílias angolanas. E a ministra do setor voltou a destacar a necessidade de promover a coesão das famílias para uma sociedade mais equilibrada. A ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher disse hoje no Lubango que atualmente é visível na nossa sociedade o drama de desestruturação familiar, a perda de valores fundamentais, como o respeito à vida, solidariedade, generosidade, honestidade, obediência e diálogo. Para Ana Paula do Sacramento Neto, nos dias de hoje deparamos-nos com o crescimento do fenómeno da fuga à paternidade e maternidade, da violência sexual contra as crianças, mulheres e também idosos, praticados em muitas das ocasiões pelos membros da própria família. Atualmente é visível na nossa sociedade o drama da desestruturação familiar, a perda de valores fundamentais como o respeito à vida, solidariedade, generosidade, honestidade, obediência e o diálogo. Nos dias de hoje, deparamos-nos com o crescimento do fenômeno da fuga à paternidade e maternidade, da violência sexual contra as crianças, mulheres e idosos, praticadas em muitas ocasiões pelos membros das próprias famílias. O uso excessivo de bebidas alcoólicas por parte de adolescentes e jovens, a falta de civismo, o desrespeito pelo bem público e pela natureza. Estas e outras são comportamentos e atitudes nocivas que prejudicam o bom ambiente familiar e em relação às quais devemos dizer basta. O governador provincial da Huila, Nuno Maapi, diz que a família desempenha um papel fundamental para o futuro da humanidade. Felicitamos a realização do Conselho da Família no dia que se celebra o Dia Internacional da Família, sob o lema Família Fortalecida, Sociedade Desenvolvida. A família, como a célula da base da sociedade, ocupa um lugar indispensável para o futuro da humanidade. Já os participantes ao encontro consideram que abordagens sobre questões ligadas à família são fundamentais para o fortalecimento da sociedade. Nos últimos tempos temos visto a perca de valores no seio das nossas famílias. Então, o Conselho vem para reforçar as políticas e, posteriormente, executarmos. Sabemos que a família é o pilar de uma sociedade sã e encontros de gêneros são muito bons porque neles sempre acabamos absorvendo alguma coisa que vem fortificar as nossas famílias. O estado das famílias não anda muito bom e é necessário que encontros de gênero aconteçam para que nós também possamos dar subsídio às nossas famílias de maneira que elas caminhem sólidas.
O fenómeno das brigas escolares que ganharam espaço nos últimos dias foi um dos principais assuntos abordado no primeiro encontro provincial do ensino secundário geral, em Luanda. Onde foi analisada também a necessidade do regresso da atuação da Brigada Escolar, em função da evolução do fenómeno, que já tem registro de morte. No ano letivo que está prestes a terminar, a veiculação deste tipo de imagens nas redes sociais foi viral. Trata-se de agressões protagonizadas no interior de escolas. Cá em Luanda, por exemplo, o caso mais famoso deu-se no IMEL, onde um grupo de alunos decidiu agredir o colega. Alunos do Colégio Público Juventude em Luta consideram que atos desta natureza são reprováveis a todos os níveis. Cá na escola tem sempre confusão, cada dia que passa. E isso é muito feio, prejudicar os alunos. Tipo, na sala, há colegas que têm esse comportamento e os outros colegas são prejudicados por causa do comportamento de outros colegas. Eu não luto, porque isso são comportamentos inadmissíveis numa escola. Se tivéssemos mais segurança, se tivéssemos mais vigilantes rondando nos corredores, por exemplo, a nossa escola tem 850 alunos no turno da manhã, 850 alunos no turno da tarde. Segurança não tem como. O tema da violência escolar esteve em destaque no primeiro encontro provincial do ensino secundário geral de Luanda. O fenômeno da violência nas escolas apela-nos a todos a olharmos para esse fenômeno com preocupação e pudermos traçar estratégias holísticas para podermos ir debelando o fenômeno da violência nas escolas. Os caminhos para a qualidade de ensino aqui na província de Luanda estão a ser discutidos neste encontro, onde participam diretores municipais, distritais e diretores de escolas. Entre os temas estão em destaque a violência na escola, a participação da comunidade na gestão escolar. De acordo com a diretora provincial da Educação de Luanda, é fundamental que estes temas sejam discutidos para que o ano letivo 2023-2024 seja de sucesso. A violência nas escolas, e como disse o diretor nacional, é um problema que preocupa não só o gabinete provincial como o Ministério da Educação, mas deve preocupar a sociedade. E é de todo o interesse reativarmos a brigada escolar. É interesse também da polícia para reativarmos a brigada escolar. No próximo ano letivo já teremos a brigada escolar, não nos moldes que ela existia, mas de uma forma estamos ainda a estudar, mas de uma forma ainda mais pedagógica e de orientação aos nossos alunos. Preocupada com a situação, a ANEP, Associação Nacional do Ensino Particular, desenvolveu um estudo sobre as diferentes formas de violência no seio académico. Quando fala de violência, não podemos olhar para a consequência só. Temos que ir à causa. A ANEP olhou para a causa, vai apresentar estudos que vamos publicar para que os pais possam melhorar a questão comportamental. Começa na família, a base começa na família. Depois resvala certamente na escola e, infelizmente, na sociedade em geral. Sob o lema Vencer desafios e lançar perspectivas para o ensino de qualidade, o primeiro encontro provincial do ensino secundário geral discutiu também temas como a pertinência dos agrupamentos para trabalhos metodológicos e a matriz curricular das áreas de formação e programas das disciplinas. Serviços no município sede do IJ. A nossa equipa esteve em alguns bairros da cidade onde a população reclama pelo mau estado das vias secundárias e terciárias. E queixa-se igualmente dos grandes acumulados de lixo, além das dificuldades na drenagem que forçam inundações quando chove. Quando abordamos pessoas de vários pontos da província do IJ sobre as condições sociais no município sede, o que vemos não é de agradar os olhos. Há vários focos de lixo espalhados pelos cantos da cidade e um trânsito caótico. O sorriso contagiante desta senhora esconde os problemas do dia a dia, mas algumas condições básicas já estão garantidas. A vida, mais ou menos. Temos a água, temos luz, temos o hospital e também tem a escola. A vida, vivemos normal, mas a única coisa mais difícil aqui, quando a chuva cai, tem outras casas lá na Baixa, entra mesmo água. Tem luz, temos água, vivemos normalmente.
Se a água potável, saúde e educação chegam à população, existe uma outra preocupação: a falta de emprego. Emprego, os maridos não têm emprego, sobreviveu mesmo assim no biscato, nas profissões. Emprego mesmo aqui está difícil, o pessoal pode acabar o ano letivo à escola, emprego não tem mesmo. A delinquência juvenil apavora os moradores deste bairro, mesmo com a intervenção da polícia. Criminalidade também tem, principalmente aqui na rua pública, as pessoas sempre, principalmente os estudantes que saem na ISP, vão sair na escola, o regresso eles sempre eles privam, perdendo telefones, as meninas perdendo até perucas. Bandidagem só. Tem a bandidagem aqui, não vale a pena. A polícia vem, mas depois eles voltam. Criminalidade mesmo está 100% a bandidagem aqui na nossa cidade. A população do município do Uíge debate-se com vários problemas, como a falta de infraestruturas básicas e saneamento básico. Mas nem tudo está mal. Nos bairros Mbembangango e Quilala, a população já desfruta da água potável. Como podemos ver, aqui a água jorra há mais de 6 meses. A administradora municipal do Uíge diz que acompanha de perto as preocupações dos munícipes e traça alguns desafios para o benefício da população. O nosso desafio dentro do nosso programa de combate à pobreza, nós pensamos em ver na questão do saneamento básico, em primeiro lugar, energia, água e segurança pública. Nós elegemos essas prioridades porque tem a ver, em certa medida, com a situação socioeconômica dos nossos munícipes, porque das atividades que temos estado a realizar e a auscultação à nossa população, geralmente solicitam estes serviços, principalmente os acessos, enfim, então são os nossos grandes desafios. As trocas comerciais entre Angola e a China superaram no ano passado os 200 mil milhões de dólares. O que se espera este ano é que o volume aumente. A China promete continuar a investir em projetos estruturantes no nosso país. O embaixador do gigante asiático foi hoje recebido em audiência pelo Presidente da República, João Lourenço. Angola e China comemoraram este ano 40 anos de relações bilaterais. O reforço destas relações levou até o Palácio da Cidade Alta, em Luanda, o embaixador da República Popular da China em Angola, que foi recebido em audiência pelo Presidente da República, João Lourenço. De acordo com o diplomata chinês, as relações Angola-China passam por um bom período e, no encontro, falou-se, entre outros assuntos, do interesse da China em continuar a financiar as obras em curso no país. Nós tivemos ocasiões de falar apoio e execução das grandes obras do financiamento chinês que estão em curso, como, por exemplo, o novo aeroporto internacional de Luanda e também o centro hidroelétrico, o Kakuro Cabaça, e o novo porto de Caio em Cabinda, que estão em boa execução, e da parte chinesa temos toda a vontade de assegurar o financiamento destas obras e garantir as obras se concretizam no tempo que foi previsto. Angola é o segundo maior parceiro comercial da China em África, depois da África do Sul. Segundo o embaixador Gong Tao, só no ano passado as transações comerciais entre os dois países atingiram os 207 mil milhões de dólares norte-americanos. Um aumento homólogo de 25%. E a China continua a ser o maior parceiro angolano comercial nos últimos 10, 15 anos consecutivamente. Mas não só, que as duas partes vão tentar diversificar as mercadorias, não é? das trocas comerciais que já existem, vamos procurar potencializar a capacidade angolana de fazer mais exportações à China.
Gong Tao disse que a China vai continuar a trabalhar com Angola na busca de novas oportunidades. Há vários projetos que, para a parte chinesa, para os empresários chineses, está em curso, e também a parte chinesa já convidou a parte angolana para participar numa nova edição, a terceira edição da Feira de Comércio e Investimento China-África, que vai ser realizada na China, província Hunan, no final do mês de junho, início do mês de junho. No dia 12 de janeiro de 1983, a China e Angola estabeleceram relações diplomáticas, abrindo assim um novo capítulo na história de amizade entre os dois países. Na Assembleia Nacional foi hoje aprovada na especialidade a proposta de nova Lei Geral do Trabalho. O documento segue agora para aprovação final, que deve acontecer na próxima semana. Depois de mais de 10 dias de intensos debates entre o governo e os deputados, a Assembleia Nacional aprovou hoje na especialidade a Lei Geral do Trabalho, que segue agora para o plenário para aprovação final global, agendada para o dia 25 do mês em curso. Os empregadores não se importavam, às vezes, de criar condições em casa dos trabalhadores para as pessoas poderem prestar a sua atividade. Então, no ponto de vista econômico, deu-se cada vez mais valor ao trabalhador. Então, mudar de tempo determinado para tempo indeterminado é um elemento de motivação do trabalho. Esperamos com isso apresentar uma lei geral de trabalho que seja equilibrada, seja justa para os empregadores e para os trabalhadores, num espírito de flexibilidade, razoabilidade. A proposta de Lei Geral do Trabalho foi aprovada na especialidade com 28 votos a favor, nenhum voto contra e 3 abstenções. Entre as principais alterações está o facto de as mulheres poderem solicitar por mais 3 meses trabalhando em regime de teletrabalho. Quanto aos pais, a licença é de apenas 24 horas, mas podem sempre que necessário solicitar por mais 7 dias, mas sem remuneração. As mulheres trabalhadoras, caso as condições técnicas permitam, poderão, para além destes 3 meses mais um, poderão ainda gozar de 3 meses em regime de teletrabalho. Portanto, não é uma licença, é um privilégio que o próprio regulamento do teletrabalho já prevê. A proposta em discussão no Parlamento angolano prevê também que, enquanto durar o período de licença de maternidade, será responsabilidade do Instituto Nacional de Segurança Social assegurar o pagamento dos salários. Durante o período de licença de maternidade, quem garante a remuneração da mulher trabalhadora que está em licença de maternidade é o Instituto Nacional de Segurança Social. Portanto, a entidade empregadora processa esses salários, mas depois, junto da entidade gestora de proteção social, aqui o Instituto Nacional de Segurança Social, tem um retorno dos valores que paga a mulher trabalhadora. Ora, se para além desses 3 meses que o Instituto garante, a mulher trabalhadora pretender gozar mais 4 semanas, e uma vez que o INSS não paga isto, não poderemos impor ao empregador que seja ele a garantir essa remuneração. A pré-licença de maternidade não foi alterada. A mulher poderá solicitá-la sempre que se provar por exames médicos. Hoje também os parlamentares aprovaram, na generalidade, o projeto de lei sobre a liberdade de reunião e manifestação, com 47 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção. Petróleo no mercado, o Brent, que serve de referência para Angola, voltou a baixar de preço. Está num preço médio aprovado no Orçamento Geral do Estado. É um registro de um começo negativo da semana de comercialização para a principal matéria-prima do país. O preço do petróleo Brent caiu mais de 1% nesta segunda-feira, sendo a terceira semana consecutiva de recuo, após o mercado equilibrar temores relacionados à oferta e a renovadas preocupações econômicas nos Estados Unidos e na China. O petróleo Brent iniciou a semana em queda de 0,81 dólares ou 1,1% para 74 dólares. No último ano, Angola assinou 5 contratos de serviços com companhias petrolíferas internacionais.
Os 5 contratos de serviço com maior valor foram assinados em 2022 e 2023. O contrato com o valor mais alto, 7,8 mil milhões de dólares, foi assinado em fevereiro deste ano pela Azul Energy, a maior produtora independente de petróleo e gás em Angola, com a Sonangol. Os operadores menores assinaram também, no intervalo de 1 ano, contratos estimados de cerca de 1,6 mil milhões de dólares, que totalizaram os atuais 9,4 mil milhões contra os 7,8 mil milhões divulgados até então, com referência a fevereiro deste ano, segundo dados da Energy Capital e Power. O segundo contrato mais alto, de 900 milhões de dólares, foi assinado pela Saipem, empresa multinacional italiana de serviços petrolíferos. Moçambique enfrenta pior surto de cólera em mais de 20 anos. Acompanhe a seguir a atualidade internacional em resumo, com o desenvolvimento da Edna Firmino. Edna, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Boa noite a todos. Moçambique está a enfrentar o mais grave surto de cólera dos últimos 20 anos, depois da passagem do ciclone Freddy. O alerta é da Organização Mundial da Saúde. A cidade costeira de Quilemane, no norte de Moçambique, é a mais afetada. A dada altura, os médicos sem fronteiras trataram mais de 400 casos por dia, mas o número tende a diminuir nos últimos tempos. Outras notas internacionais já a seguir. Subiu para 201 o número de pessoas mortas em práticas de jejum extremo promovidas por uma seita religiosa no Quênia, informou a prefeita regional Rhoda Onyancha. O total foi contabilizado após a descoberta de mais de 22 corpos. O presidente do Quênia, William Ruto, disse que as agências governamentais deveriam ter sido capazes de evitar as mortes por fome de mais de 200 membros de um culto e acrescentou que assume a responsabilidade pela tragédia. As autoridades acusam Paul Mackenzie, líder da Igreja Internacional Boas Notícias, de ordenar que os seus seguidores passassem fome e os seus filhos também, para que eles pudessem ir para o céu antes do fim do mundo. Ruto disse que, dada a presença de órgãos do governo na área, incluindo a polícia, serviços de inteligência e administração local, a atuação de Mackenzie não deveria ter passado despercebida. Paul Mackenzie e mais 26 pessoas aguardam julgamento em prisão preventiva. O chefe militar do Sudão ordenou que todas as contas bancárias pertencentes às forças de apoio rápido fossem congeladas, bem como as contas de todas as empresas do grupo paramilitar. No mesmo decreto, o chefe do exército sudanês, general Abdel Fattah Burhan, anunciou a substituição do governador do Banco Central do Sudão. Na última década, as forças de apoio rápido acumularam riquezas por meio da aquisição gradual de instituições financeiras sudanesas e reservas de ouro. Desde meados de abril, o exército sudanês, liderado por Burhan, e as forças de apoio rápido, comandado por Mohamed Dagalo, travam uma luta pelo poder que fez com que cerca de 200 mil pessoas fugissem para os países vizinhos. Situação que desencadeou uma crise humanitária e desestabilizou a região. 26 pessoas morreram neste domingo numa colisão entre um carro pesado de mercadorias e um mini-autocarro no estado de Tamaulipas, no nordeste do México. As equipas de resgate informaram que os 26 corpos são de uma contagem preliminar devido ao estado dos restos mortais. A colisão provocou um incêndio que destruiu os 2 veículos. O acidente ocorreu numa estrada que liga as cidades de Hidalgo e Zaragoza, no sul do estado de Tamaulipas, que faz fronteira com os Estados Unidos. As colisões com caminhões aumentaram nos últimos anos no México, devido ao excesso de velocidade, más condições das estradas ou cansaço dos motoristas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chegou à Grã-Bretanha nesta segunda-feira para uma reunião com o primeiro-ministro Rishi Sunak, como parte de uma viagem a vários aliados europeus importantes antes de uma contraofensiva ucraniana às forças russas. A Grã-Bretanha se tornou o primeiro país a fornecer à Ucrânia mísseis de cruzeiro de longo alcance, o que permitirá que as suas forças atinjam tropas russas e depósitos de suprimentos. O gabinete de Sunak disse que o líder britânico confirmaria nesta segunda-feira o fornecimento de centenas de mísseis de defesa aéreo e outros sistemas aéreos não tripulados, incluindo centenas de novos drones de ataque de longo alcance com mais de 200 quilômetros para a Ucrânia.
Zelensky visitou Berlim, Roma e Paris neste fim de semana para se encontrar com líderes europeus, enquanto busca angariar mais apoio militar e financeiro para a Ucrânia. Da atualidade internacional é tudo. Kina e Simeão, boa noite. Continuação de um ótimo jornal. Boa noite, Edna. Bom descanso e obrigada pelas tuas informações. Estamos juntos e em Espanha prevê-se este ano uma colheita das piores em relação à época anterior, em função da seca e altas temperaturas que afetam o país. Já na Itália, o preço do macarrão, um alimento preferido dos italianos, aumentou quase 18% em apenas um ano. O azeite é um produto muito presente na culinária de diversas culturas. É um elemento muito recomendado por profissionais de saúde pela capacidade de melhorar a digestão das gorduras, ajudar a controlar a pressão arterial, reduzir o colesterol e gerar outros benefícios. No entanto, a produção deste importante produto tem estado cada vez mais em risco devido às altas temperaturas e à seca que tem estado a afetar negativamente a produção de uvas. Este facto causou o aumento do preço do azeite em 50%, mais do que há um ano. Na safra de 2022-2023, a Espanha colheu apenas 680 mil toneladas de azeite, ao contrário da safra de 2021-2022, quando foram colhidas mais de 1.500.000 toneladas. Em caso das previsões para 2023-2024 se concretizarem, a próxima safra poderá registrar grandes perdas novamente. E, de acordo com meteorologistas, não há previsão de chuvas fortes até setembro. Para fazer face ao atual momento, os agricultores misturam o azeite de oliva com óleo de girassol para vender a preços mais baixos. Entretanto, preço baixo é o que solicitam os italianos na compra do seu alimento preferido, o macarrão. O preço do macarrão aumentou no período de um ano em mais de 18%, valor superior ao da atual inflação italiana, situada nos 8,3%. Devido a esta situação, o governo de Roma convocou os representantes do setor para prestar esclarecimentos sobre a subida dos preços que as associações dos consumidores dizem ser da responsabilidade das marcas. Os fabricantes, no entanto, afirmam que a subida do preço se deve a fatores como o alto custo da energia elétrica, perturbações na cadeia de fornecimento e a inflação. O encontro de Roma terminou com a promessa de que o preço do macarrão vai baixar e o governo vai continuar a fazer a sua monitorização. Em média, na Itália, o pacote de macarrão custa cerca de 2 euros, aproximadamente 1.101 kwanzas. Começou oficialmente hoje a época de cacimbo no país. Que chama a atenção para os cuidados redobrados de prevenção contra doenças de foro respiratório, que são muito comuns nesta época do ano. 15 de maio. A data marca o fim do tempo chuvoso e dá início ao período seco, também conhecido por tempo de cacimbo. Neste período do ano, as doenças do foro respiratório são comuns e têm, na falta de cuidado das pessoas, um verdadeiro aliado para fazer morada na vida delas. Temos então as bronquites, as broncopneumonias, depois também podemos aí pensar naqueles pacientes que são portadores de asma. A asma, não é? Nessa época, se não tiverem bem seguidos, podem então ter aquelas crises que nós falamos de crises asmáticas e outras patologias que podem exacerbar-se nesta época que se inicia. Manter as medidas de higiene. As nossas mãos são veículos de muitas doenças, então a higienização das mãos é também um papel fundamental para a diminuição da doença. A chefe do Departamento de Saúde Pública do Gabinete Provincial da Saúde de Luanda, Neuza Lazar, conta que na última semana as unidades sanitárias da província começaram a registrar muitos casos de doenças respiratórias. De segunda até domingo foram registrados a nível da província cerca de 2.300 mais ou menos casos de doenças respiratórias agudas, mas ainda assim a malária a liderar com cerca de 23 mil casos e 32 óbitos. Para as doenças respiratórias agudas, claro, os síndromes gripais, que por causa do fator febre, que é algo que incomoda muitas vezes as pessoas, fazem então que as pessoas vão às unidades sanitárias. Os cuidados a se ter em conta são velhos conhecidos dos luandenses. Primeiro eu evito que os meus filhos chupem gelado, águas frescas, ficam agasalhados, tomam bastante chá e evitar estar também descalço.
Brincar com água, eles não... Brincar com água também não. Sempre que tivermos a sair diante de um frio, agasalharmos melhor agasalharmos para que, neste caso, alterações climáticas, no caso do frio, não possam criar problemas para nós, nesse caso, problemas de saúde. Devemos evitar bebidas muito geladas, devemos evitar estar descobertos nesta altura. A médica alerta os pais e encarregados de educação para a observância de alguns cuidados com as crianças. Neuza Lazaro fala também da importância do consumo de frutas e de água potável. Atenção aos banhos, porque muitas vezes as crianças vão tomar seu banho no final do dia e assim ao ar livre, e essa mudança de clima também pode ser, sim senhora, propícia para o surgimento dos sintomas e sinais, não é, de gripe. Apelamos à população a tomar as medidas preventivas, quer seja do ponto de vista de agasalharem-se, não é? A fazerem o consumo de água, não fria, claro, não gelada, água para hidratarem-se, consumo de frutas contendo vitaminas, não é? Por exemplo, a laranja, tangerinas, o ananás e por aí em diante. E, de forma geral, o INAMET prevê temperaturas muito baixas, da média normal que se tem registado nessa altura. Então se prevê, por isso, um frio mais intenso, principalmente nas províncias do centro e do sul do país. Para este ano, a projeção da temperatura média mínima da estação de Cacimbo, que compreende os meses de junho, julho e agosto, apontam para temperaturas mais baixas, sobretudo na região do Planalto Central. O que acontece é que a mudança é gradual, não é assim, com base na data. A data é apenas uma referência, né? Mas à medida que os dias forem passando, com certeza que os efeitos do cacimbo serão cada vez mais sentidos em algumas regiões, mas como, por exemplo, no sul de Angola já se faz sentir. Temos a estação do Cunene, que no dia 13 de maio registrou com uma temperatura mínima de 13 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica prevê os valores mais baixos de temperatura mínima, inferiores a 8 graus Celsius nas províncias do Bié, Huambo, Mochico, Huila, Cunene e Cuando-Cubango, sendo que nas províncias do Namibe, Benguela, oeste do Kwanza Sul, Kwanza Norte, Uíge, norte de Malange, Lunda Norte e este da Lunda Sul, os valores mais baixos estarão entre os 10 graus Celsius e os 15 graus Celsius. E nas províncias de Luanda, Bengo, Zaire e Cabinda, as temperaturas mais baixas estarão entre os 16 graus e 20 graus Celsius. Basicamente é devido, a priori, à altitude a que se encontram essas regiões, e segundo pela atividade da alta subtropical do Atlântico Sul, aqui a sudoeste, que permite a entrada da umidade pelo sudoeste do país, favorecendo as baixas temperaturas nestas regiões. Apesar de hoje se tratar da entrada oficial do cacimbo, a previsão para as próximas 24 horas apontam para chuva fraca em alguns municípios das províncias de Cabinda, Zaire e Uíge. Previsão de neblina matinal em alguns municípios das províncias de Luanda, Bengo, Malange, Kwanza Norte e Kwanza Sul. Céu parcialmente nublado nas províncias da Lunda Norte e Lunda Sul. Para as regiões centro e sul do país, a previsão é de neblina matinal em alguns municípios das províncias de Benguela e Namibe e céu parcialmente nublado nas restantes províncias da região centro e sul do país. E a fechar a satisfação dos munícipes em Cabinda com os resultados na ligação da província com o resto do país por meio de transportes marítimos. A nossa equipa testemunhou a chegada com sucesso de um dos ferryboats que partiu do Soio, na província do Zaire. Ferryboat efetua a primeira viagem experimental com cargas diversas provenientes de Luanda, tendo passado do município do Soio com destino a Cabinda. A descontinuidade geográfica tem vindo a provocar o aumento do custo de vida das populações. As vias utilizadas para se fazer chegar os produtos têm causado vários constrangimentos aos comerciantes.
Segundo os operadores econômicos, com a entrada em funcionamento deste navio, as importações poderão ficar mais facilitadas. Com o funcionamento do navio, já facilita a nós como vendedor, assim também como os nossos clientes, para a aquisição e transportação, visto que a enorme dificuldade que o pessoal tinha para trazer as mercadorias cá em Cabinda já facilita com o funcionamento deste navio. Os preços de carro com certeza que vão baixar muito e também com a concorrência no mercado, estamos a gostar, muita gente já vamos ter várias lojas de vendas de carro cá na província, com certeza que o carro necessariamente tem que baixar o preço. É de agradecer ao governo angolano. Estamos a ver que alguma coisa está a ser feita e neste caso ficamos satisfeitos. Melhor ainda para nossas empresas comerciantes que estão aqui a fazer importação e exportação de produtos com a via que estávamos a usar antes estava mais difícil e com o melhoramento agora de certeza que vai facilitar o processo. O primeiro navio de ferryboat que saiu do Soio à cidade de Cabinda traz consigo cerca de 19 viaturas. De acordo à informação que temos, este mesmo navio de ferryboat tem a capacidade de transportar 6 contentores de 40 pés ou 9 contentores de 20 pés e a possibilidade de transportar também 10 carros em simultâneo. Nesta altura, nós podemos aqui observar essa viagem experimental. Nos próximos momentos, o que vai acontecer é dinamizar o processo de transportação de mercadorias, porque há muito tempo que os operadores econômicos e a própria sociedade têm vindo a reclamar a questão de transportação de mercadoria de Luanda para Cabinda ou de Soio para Cabinda. Portanto, esta será uma das alternativas. Até a altura que nós fechávamos a nossa reportagem, tentamos contactar as autoridades ligadas a Cecil Marítimo ou mesmo do Porto de Cabinda. A resposta que nos foi dada, não estão autorizados a falar. E com esta notícia colocamos ponto final à edição de hoje do Girassol Jornal, que volta seguramente amanhã, à mesma hora. Obrigado pela companhia de sempre. Boa noite.